Boa tarde, gente. Eu vou dar uma lida na atividade de hoje, tá? A gente vai fazer história, tá bom? Livro de história, que faz tempo que a gente não faz. A última vez que a gente fez foi essa página aqui, que falava da conquista do voto feminino, né? E agora a gente vai começar o capítulo 2, não é a unidade 2, é o capítulo 2. Então, dentro da unidade 1, tem vários capítulos e a gente vai para o 2. Esse capítulo 2 se chama Povos e Religiões, certo? Então, a gente vai falar de vários povos, os povos indígenas, os povos africanos, todos os tipos de povos. E também vamos falar da religião, que são inúmeras religiões que existem, né? A primeira página, que é a página 28, vocês vão fazer, começa assim. Muitos povos e religiões buscam explicar a origem do mundo e dos fenômenos da natureza, por meio de intervenção de deuses e de outras divindades. Leia o texto abaixo em que o professor indígena Aturi Kayabe conta como o seu povo explica a origem do dia e da noite. Então, ó, tem aqui o índio, vendo? Um índio que é professor, e aqui ele está explicando como surgiu o dia e a noite. No início do mundo. No início do mundo, as coisas eram todas mal feitas. Não tinha a noite, só existia o sol. O dia não tinha fim. As pessoas trabalhavam sem parar. Até que um certo dia, o pajé pensou em mudar. Ele pegou 2 cabaças de amendoim, uma de amendoim branco e outra com amendoim preto. Primeiro ele quebrou a cabaça do amendoim preto e a noite chegou. Ele quebrou a outra cabaça do amendoim branco e o dia clareou. Por isso é que temos o dia e a noite. Então, isso é a crença dele. É isso que os indígenas acreditam. Como foi criado o dia e a noite, né? Por um pajé. E aqui embaixo tem 3 perguntinhas. Lembrando que não precisa copiar texto, imagem, nada disso. Você vai copiar só essas perguntinhas aqui, ó. Tem 3 aqui. Aqui vocês vão copiar só uma. Nessa vai copiar essas aqui. Então, são só esses rodapezinhos das páginas que vocês vão copiar, tá bom? A primeira questão tem assim. Como o povo Kayabe explica a origem do dia e da noite? Eu li o texto, como que ele explicou? Para ele, como que surgiu o dia e a noite? Vocês vão escrever. Discuta com os colegas. 2. Na sua opinião, como seria o mundo se o dia nunca acabasse? Então, você vai dar a sua opinião. O que você acha? Como que seria se não tivesse noite? Fosse dia, só dia. O que será que ia acontecer? Como que ia ser a nossa vida? Então, é isso que você vai escrever aqui. Então, bem facinho. E a 3 é, você sabe para que serve o período da noite? Para que serve? Qual é a diferença do dia e da noite? O que a gente faz de dia e o que a gente faz de noite? Para que é usada a noite, geralmente, né? Por que existe a noite? E como que ela interfere nas nossas vidas? A noite e o dia. De dia, a gente faz umas coisas diferentes do que a gente faz à noite. Então, vocês vão colocar para que serve a noite. O que a gente faz à noite. Tá bom? Não é para colocar só uma coisinha e pronto. É para explicar, tá bom, gente? Vocês já estão no 5º ano, quase indo para o 6º. Então, as respostas têm que ser mais elaboradas, tá bom? Vamos lá. Religião e cultura. Então, aqui já vai começar a falar da religião, ó. Tá vendo? Existem muitas religiões diferentes no nosso mundo. Essa diversidade mostra a importância das crenças religiosas para grande parte das pessoas. As religiões influenciam a formação e a cultura dos povos, orientando seus adeptos no modo de viver, comer, pensar, entre outros aspectos.
todas elas precisam ser respeitadas. Então, todas as religiões, elas interferem no modo como você vive, no modo como você opina sobre as coisas, no modo como você pensa sobre certas coisas da sociedade, no modo como você age, né, no modo como você se comporta. Então, a religião, ela interfere em tudo isso aí. E existem várias religiões. Não é só o católico e o evangélico. Existem muitas religiões e todas têm que ser respeitadas, não é mesmo? Porque todas têm os seus crentes, as pessoas que creem naquilo, creem naquele Deus, e é uma santidade. E deve ser respeitada por todo mundo. Cada um tem o direito de crer no que quiser, tá bom? E aqui, ao colonizar o Brasil, os portugueses introduziram no país o catolicismo, que são as igrejas católicas. Os portugueses trouxeram o catolicismo para cá, que é uma religião cristã, e começaram a cristianizar os indígenas e posteriormente os negros escravizados, que tinham crenças religiosas diferentes. Então, como a gente começou lendo aqui, os indígenas, eles acreditavam em outros deuses, outros tipos de deuses, no pajé, na santidade, em várias outras coisas. E os portugueses chegaram aqui e começaram a introduzir o cristianismo, começaram a querer que os índios fossem cristãos igual os portugueses. Não foi uma coisa muito tranquila, tá bom? O cristianismo matou muita gente porque achavam que eram pecadores e foi uma coisa assim bem forçada, né? Hoje em dia, graças a Deus, todo mundo tem a liberdade para ter a religião que você quiser. Você não precisa seguir a religião que outras pessoas seguem. Você segue a que você acreditar, tá? Mas antigamente, quando os portugueses chegaram aqui, como eu sempre falo que eles não chegaram muito amigáveis, eles não vieram fazer amizade, eles vieram dominar o território. Então, eles queriam que aqueles índios seguissem as regras deles. E foi assim que aconteceu. E depois, quando começou a exportação dos negros da África que vinham para cá, eles vinham com outras religiões, porque cada lugar tem a sua religião diferente. Eu sempre digo que se você nasceu no Brasil, provavelmente você é cristão. Mas se você nascesse na África, provavelmente você ia ser de uma religião de matriz africana. O candomblé, a umbanda, né? E várias outras que existem lá. Então, depende muito do lugar onde você nasceu, para você ter a religião que você tem hoje. Porque você é ensinado desde criança as regras de uma religião. E aí, quando os negros chegaram aqui, eles chegaram com as crenças dele, acreditando nos deuses deles, né? E os portugueses não deixaram, os portugueses obrigaram eles a largar as crenças deles, a esquecer os deuses que eles acreditavam e acreditar somente em Jesus Cristo, Espírito Santo, né? E isso foi também na base de muita violência, dizer assim. Vamos lá. Posteriormente, os negros escravizados, que tinham crenças religiosas diferentes. Hoje, no Brasil, diversas religiões são praticadas. Por exemplo, as religiões cristãs, o espiritismo, as religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, o budismo, o judaísmo e o islamismo. Então, essas são algumas poucas das que é mais praticada aqui no Brasil, mas tem milhares de religiões. Tem gente que acredita em tudo que você pode imaginar, tá bom? E não tem uma religião que é certa, uma que é errada. Todas têm seus prós e seus contras, tá bom? Por isso que todas devem ser respeitadas pela liberdade das pessoas de escolherem no que acreditar. E aqui embaixo está perguntando justamente isso. Por que é importante que todas as religiões sejam respeitadas? Por que a gente tem que respeitar? Por que será? Se a gente não respeitar a religião do outro, ele pode muito bem não respeitar a nossa, não é? É uma via de mão dupla. Então, se você quer respeito, você precisa dar respeito. Se você respeita alguém, consequentemente, ele vai respeitar você. Se você não respeitar ele, muito provavelmente ele vai desrespeitar você. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que pensar em: será que eu gostaria que fosse feito comigo? Então, você faz para outra pessoa o que você gostaria que não fosse feito com você? Você discrimina uma religião, por exemplo?
só porque ela não é igual à sua? Então, as pessoas são diferentes, graças a Deus. Imagina se todo mundo gostasse do amarelo, o que seria do azul, não é mesmo? Então, todo mundo tem o direito de acreditar no que quiser e a gente não pode fazer nada, a gente só pode respeitar. Se a gente concorda ou não concorda, se a gente aceita ou não aceita, não tem problema. A gente simplesmente tem que respeitar a decisão da pessoa, tá bom? Isso em relação a tudo, né? Coisas que não interferem na nossa vida, a gente não precisa desrespeitar a outra, jamais faltar com respeito. Sempre a pessoa pode fazer o que ela bem entender da vida dela, contanto que não prejudique a minha, certo? Aqui, nessa página, tem umas questõezinhas aqui. Ao todo, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões ao todo. Deixa eu começar a ler aqui essa página 30. Não é só nos nossos dias que a religião é importante. Na antiguidade, as crenças religiosas também faziam parte do cotidiano das pessoas. Entre 6.000 anos e 2.000 anos atrás, viveu no norte da África, às margens do rio Nilo, a sociedade do Egito Antigo. A religião tinha grande importância na organização do Estado e para a identidade desse povo. Então, há muitos anos atrás, no Egito Antigo, eles acreditavam. Eles tinham já a religião e era muito importante. Tudo era decidido conforme os deuses queriam, entendeu? Os egípcios acreditavam em vários deuses, não era só um, são vários. Ou seja, eram politeístas. E os responsáveis pelos cuidados dos assuntos divinos eram chamados de sacerdotes. Então, os sacerdotes, eles que eram como se fosse, tá? Os padres, eles que explicavam tudo, eles que cuidavam das mensagens que os deuses queriam mandar, eles que cuidavam da religião daquele povo. Eles deveriam alimentar, proteger e divertir os deuses. Para isso, os egípcios criaram templos, onde, de acordo com as suas crenças, os deuses moravam. Então, eles criaram vários templos, vários lugares que eles acreditavam que os deuses moravam ali. E esses sacerdotes serviam os deuses. Eles eram o intermédio da população com os deuses. Então, ele cuidava, ele passava as informações do povo. E assim ia. Em troca de cuidado, do cuidado, do respeito e dos cultos, os deuses garantiam a paz e a prosperidade dos egípcios. Então, eles acreditavam que quanto mais eles agradassem os deuses, mais prósperos eles seriam, mais sucesso eles teriam, mais dinheiro, mais comida, mais tudo. Muitos dos deuses egípcios representavam diferentes aspectos da natureza, como a cheia dos rios, as chuvas, o sol. Existiam também deuses guardiões das cidades, responsáveis pela escrita, pelo conhecimento e proteção das mulheres e das crianças. Então, cada deus que eles acreditavam, ele tinha um papel diferente. Então, ele tinha Deus das colheitas, que deixava eles com bastante comida, com as plantações fartas. Tinha deuses para proteger as mulheres, tinha deuses de tudo que você pode imaginar. Cada deus específico para um assunto. Era nisso que eles acreditavam, em vários deuses. Por isso que eles eram politeístas. Várias crenças, vários deuses. Aqui embaixo tem a pergunta. Você deve ter notado a presença de um termo bem importante nessa página. Ele é bastante usado por historiadores e estudiosos. Politeístas. Um dos significados do termo poli é numeroso. Ele pode ser usado para criar outras palavras, como poliglota, poliesportivo, policultura. Procure no dicionário o significado delas e escreva no caderno. Então, vocês vão procurar, ou no Google, ou quem tem dicionário, essas palavras aqui, ó. Poliglota, poliesportivo e policultura. Então, pra gente saber o que significa essa palavra, a gente divide ela. Politeísta. Poli significa
Números significam vários. E teísta significa crença no que você acredita, nas religiões que você tem. Então, politeísta significa várias religiões, vários deuses. Beleza? E na 2, qual é a palavra antônima de politeísta? O que ela significa? Gente, sinônimo é o que parece. Então, são duas palavras que têm o mesmo significado. Então, feliz e alegre. Isso é um sinônimo. O que eles estão pedindo aqui é o antônimo. Então, é o contrário de politeísta. Igual tem feliz e triste, isso são antônimos. Você vai procurar o antônimo de politeísta. Isso aí você joga no Google e escreve a resposta, tá bom? O contrário de politeísta. Então, politeístas é o que acredita em vários deuses. O contrário é o que acredita em um Deus só. Como que será que chama isso? Vocês vão pesquisar e vão me mandar, tá bom? É isso, a aula ficou até um pouquinho comprida hoje, mas são poucas questões, é porque tem bastante texto. Boa aula para vocês, qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp.